Salmo 130, verso 1 diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que se tema, ou outras traduções, para que seja temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia e nele copiosa redenção. Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Deixa aberto aí, fecha os olhos, vamos orar. Pai Santo, peço que o Senhor nos assista nessa manhã de domingo, envia-nos a tua graça, tua misericórdia, tua proteção, confortando nossos corações, perdoando nossos pecados, alcançando todos que estão aqui presentes nas suas necessidades. Não deixa ser um ajuntamento seco, árido, litúrgico, protocolado, mas que haja visitação da sua parte, mova corações, céus e terra, em favor do povo que elegeste, que compraste pelo precioso sangue do seu Filho. Oh Deus, não deixa que os poderes malignos, hostis, que os mentirosos, ardilosos, triunfem contra o seu povo. Aniquila suas obras, Senhor. Toma nosso coração, que às vezes está abatido, desencorajado, triste. Toma para ti e o consola nas suas aflições. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês sabem que no domingo aqui eu estou fazendo uma pequena série sobre a família. Comecei com o papel da esposa, depois o papel do marido. Hoje nós iríamos para a segunda mensagem sobre o papel do marido. Na verdade, aqui, para vocês de manhã seria a primeira. Mas em razão dos acontecimentos dessa última semana, eu resolvi fazer uma pausa na série da família para trazer uma palavra de caráter mais pastoral a vocês, em virtude dos últimos acontecimentos, né? Faz já algum tempo que nós estamos sofrendo o jugo pesado dessa pandemia do coronavírus e todos os seus desdobramentos. E isso tem trazido em nós muita fadiga, cansaço, esgotamento, tristeza. E nessa última semana nós tivemos acontecimentos muito trágicos que mexeram com todos nós, envolvendo política, Suprema Corte, o contágio, decretos, enfim, uma semana bem agitada, bem intensa em nosso país. E as notícias chegam a nós, essas coisas todas nos envolvem. Nós, apesar de cristãos, vivemos na terra, somos cidadãos de dois reinos, do reino dos céus, mas do reino da terra também. E todas essa oscilação, ela passa por nós, ela mexe conosco. E o nosso coração fica assim, abatido, angustiado, aflito, temeroso, amedrontado, ansioso. Às vezes falta fé, ficamos desencorajados. E necessitamos de Deus, necessitamos de uma palavra que nos sustente, que nos alicerce, que nos fortaleça nesses dias. E eu espero, pela ajuda do Espírito Santo, com o Salmo 130, ajudar você que entrou aqui e está precisando de uma palavra assim. Aí na semana seguinte eu volto com a série da família, o papel dos maridos, ok? Salmo 130. Bom, do que trata esse salmo? Quem é o autor desse salmo? O Salmo 130 faz parte daquela coleção de salmos chamado
salmos de romagens, ou cânticos de romagem, de romaria. Eram os salmos que os judeus estrangeiros cantavam quando faziam uma romaria até Jerusalém nas festas, Pentecostes, Tabernáculos e Páscoa. Ok? É como se houvesse aqui o culto na Igreja Aliança do Calvário e os irmãos de São Joaquim da Barra e Burutizal viessem aqui para o culto a pé. E no caminho vinham cantando alguns hinos. O Salmo 130 era um dos hinos que eles cantavam das cidades que eles vinham até Jerusalém, em uma romaria, em uma peregrinação. Esse salmo, o autor é desconhecido, não se sabe quem é o autor. Mas o que está passando aqui é que ele está com uma tribulação tremenda na sua alma. Ele está passando por uma angústia tremenda, está muito abatido. E ele vai expressar a sua experiência pessoal. É isso que o Salmo trata. Um homem que está profundamente angustiado, profundamente abatido, e vai relatar isso no Salmo, como Deus o consola, como Deus o livra. Ele revela também as profundezas do seu coração. As profundezas do seu coração. Então esse salmo vai servir para aqueles que estão com a alma abatida, que estão com o seu interior, fervilhando, com o seu coração tomado de certa angústia. De certa forma, esse salmo vai servir para todos nós. Todos nós estamos vivendo um tempo em que as situações que nos cercam têm abatido a nossa alma. Nós estamos sensíveis, nós estamos sentindo frágeis. Não há homem, por mais forte que seja, que não esteja sentindo o que está acontecendo. Eu não sou muito velho, eu faço 45 anos esse ano. E eu me lembro de um pouco tempo atrás, a vida era mais pacata, era mais gostosa, era mais simples. Eu sou da época ainda do telefone analógico que rodava, que minha mãe punha um cadeado para a gente não ficar usando, que para dar recado você ia na casa do fulano. Eu sou dessa época que o noticiário não era trágico como esse, sanguinário. A vida do homem era mais simples. A vida na cidade, na escola, as brincadeiras infantis. Hoje nós vivemos uma sociedade extremamente agitada, tribulosa. Nós somos bombardeados com informação a cada segundo. Uma agenda onde a gente não tem tempo para nada. E principalmente agora nesse último ano com essa pandemia. E nós, apesar de todo esse processo na sociedade, nós não mudamos, continuamos sendo de carne e osso. Então nós estamos sendo muito pressionados, contaminados, afetados por tudo isso. E ficamos muito oprimidos, sem dizer daqueles que têm também as suas situações pessoais, fatos, acontecimentos pessoais. Além de lutar com tudo esse mundo, essa crise, você tem suas tragédias, suas crises pessoais, que te deixam como? Aos frangalhos, abatido, triste. É o mesmo quadro do salmista. E como o salmista começa? Como ele vai lidar com esse quadro, com essa situação? Ele começa fazendo uma oração a Deus. Uma oração a Deus. Uma oração a Deus. Ele diz assim, das profundezas clama a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Agora, o que levou o salmista a orar?
O que levou ele a orar? A sua condição. Veja só, qual a condição? Ele diz, das profundezas. Ele usa um termo aqui para mostrar a condição. A primeira atitude dele naquela adversidade é ir a Deus em oração. Mas o que levou ele a orar? A sua condição. E ele vai retratá-la das profundezas. Parece que ele está dentro de um poço. Parece que ele está trancado numa masmorra. Parece que ele está dentro de um abismo. Parece que ele está igual Jonas, dentro de um peixe. Essa profundeza é uma metáfora, um termo usado para dizer angústia. Ele estava extremamente oprimido. Da minha angústia, do meu desespero, eu clamo a Ti. Esse era o estado que ele se encontrava, a condição dele de angústia. Isso é uma palavra que marca nosso tempo, a nossa geração. Você está diante de eu sou o pastor Paulo, estou aqui de terno, preparado, aqui diante de você. Você tem a imagem de um homem viril, de um homem forte, mas eu posso dizer para você, eu estou angustiado, eu não tenho imunidade, essas situações me afetam, eu também estou angustiado, é problema demais, é frente de batalha demais, meu Deus, não dá mais para olhar a internet, não dá mais para ver o jornal, quando o meu telefone vibra eu já entro em depressão, ai meu Deus, o que vai ser agora? Meu Deus do céu, quando você fala, pastor, fala, meu Deus do céu, nem todo tempo eu estou preparado, fora os nossos problemas, perdas na família, problemas com os filhos, era a situação dele, fiz ele orar, estou oprimido, desesperado, o desespero toma conta da gente, igreja, não é um tempo difícil nós estamos vivendo, parece que estamos debaixo de uma guerra, é uma situação de sítio, de guerra, sabe quando há uma guerra, aí tem racionamento de água, de energia, falta comida, a gente está morrendo, privado da liberdade, fica 8 horas da noite em casa, deixa a gente oprimida essa situação, e muita mentira, e ninguém diz a verdade para a gente, não se sabe quando essa vacina vai vir, se vai alcançar todo mundo, algumas coisas acontecem na nossa vida que nos abatem fortemente, pode ser esse o estado que você entrou aqui, abatido, mas aqui nós temos um princípio, e eu quero que você aprenda ele, é tudo coisa muito simples, mas você sabe muito bem que é o arroz com feijão que funciona, não é a picanha uma vez por mês, é o arrozinho com feijão diário, ele que funciona. Temos um princípio, muitas pessoas quando estão nesse estado, angustiadas, atribuladas, abatidas ao extremo, elas tendem a correr de Deus, a se isolar, elas não atendem o telefone, elas não abrem a porta da casa, elas somem, elas se escondem, elas não querem vir ao culto, elas não querem abrir a Bíblia, elas correm de Deus. O salmista mostra o contrário, que a atitude dele foi, muitos se escondem, ele não, das profundezas clamo a Ti, ele foi até Deus, é nesse estado, lá do ventre do peixe, dentro da masmorra, lá no calabouço, na sua angústia, ele recorreu a Deus, ele foi a Deus, ele se dirigiu a Deus, e o fez em oração. Você deve fazer isso, devemos buscar a Deus, mesmo nesse estado, nas profundezas, clama a Deus, invoca a Deus, busca a Deus, a oração é um remédio, sem igual,
não despreza a oração, das profundezas clama a ti. Olha que coisas básicas, simples. Mas não despreze, não diminua o poder da oração. Muito vale a súplica de um justo por sua eficácia. Essa é a ferramenta mais poderosa em tempo de angústia. É conversar com Deus, é dialogar com Deus, é entrar na sala dele e bater lá e dizer: eu peço uma audiência com o Senhor, me atende. É dizer isso: eu estou aflito, eu estou desencorajado, eu estou abatido, toque, 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 bate na porta, Senhor, o Senhor pode me atender? Você tem uma causa, você está aflito, abatido, você tem um processo, você tem que ter um juiz, marcar um horário, uma audiência para atender, julgar a sua causa. Você está com um problema grave de saúde, você tem que marcar uma consulta, ou no SUS, esperar fila e horas para ele te atender. Se você tem um problema espiritual, meu irmão, peça uma audiência com aquele que não precisa de hora marcada, que não tem ninguém na fila, que pode te atender, e vai lá e desmonta, desmorona, vai lá e se joga e diz: julga a minha causa. Orar não é ficar falando, não, gente. Quando você ora, há uma transcendência envolvida. O finito se encontra com o infinito, o material com o imaterial. Você entra na sala dele, diante do trono dele. Alguma coisa acontece. Não tem ninguém que vai a Deus e algo acontece. Quando Deus abre os seus aposentos, a sala do seu palácio, quando ele permite essa audiência com ele, algo acontece. O salmista fez isso. Ele apelou para a oração, ele entrou além do véu, no santo dos santos, se debruçou diante de Deus. E olha, e qual era o tipo de oração? Veja só: das profundezas clamo a ti, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Que tipo de oração? Era uma súplica. Tem tipos de oração na Bíblia. Nós fazemos orações diferentes umas das outras. A oração que ele fez aqui foi uma súplica. É uma oração intensa. Ele suplicou a Deus, implorou a Deus. Ele foi diante de Deus suplicando. Ele colocou todo o coração dele, toda a alma no que ele estava dizendo. Meu irmão, suplica a Deus, meu irmão, chora diante do trono de Deus, geme diante do Senhor, suplica a misericórdia, suplica o consolo, suplica a intervenção de Deus. Deus há de te responder. Entra no teu quarto, tranca a porta, e chora, e geme, e clama, e ora. Você vai ver. Agora o teor da oração. Qual é o pedido que ele faz? Ou o que contém essa oração? Ele diz assim, verso 2: escuta, Senhor, minha voz, esteja alerta os teus ouvidos. Todo mundo que ora quer o quê? Todo mundo que busca Deus, principalmente num aperto desse. Não é aquela oração assim, então, né? Estou esperando o Senhor. Não, é algo imediato. Quando você ora a Deus, você espera ser atendido, você espera ser ouvido, você espera ser respondido. Ele diz: Senhor, escuta a minha voz, Senhor. Estejam abertos os teus ouvidos, escuta. O que é o escuta aqui? Deus não escuta? Deus estava surdo, Deus estava lá na China, aí você falou muito baixo, ele não ouviu. Não é isso, escuta é: considera a minha oração, Senhor, olha para o meu estado, o Senhor não está vendo o tanto que eu estou sofrendo, o Senhor não está vendo a minha condição, Deus, e considera o meu clamor, olha para a minha situação, Deus. Irmãos, o salmista está ensinando como é que a gente vai diante de Deus. Ele está dizendo que você tem que usar argumentos para falar com Deus. Não é chegar: Senhor Deus, amém.
Ele está dizendo que eu preciso argumentar. Primeiro, eu oro e eu vou até Deus e não corro. Eu não me escondo, eu vou até Ele. Segundo, eu uso a oração. Terceiro, como eu uso? Eu argumento com Ele. Eu digo, considera. Não é assim numa audiência, não é assim no médico. Você está lá no Janjão. Misericórdia, você precisar daquilo, mas precisar, não tem outra opção. Você está no Janjão. Tem 40 pessoas. Tem que a ordem de espera. Não tem a ordem de espera? Mas existem alguns casos que passa na frente. Não passa na frente? Qual é o que passa na frente? Os casos mais urgentes. Você senta lá, tem 40. Aí um cortou o pé, outro está com dor de cabeça, outro problema na pressão. Aí chega um outro lá, que aconteceu um acidente. Se ele sentar lá e não falar nada, e tiver 40 na frente dele, que hora que vai ser atendido? Depois que os 39 for atendido. Para ele ter urgência, o que ele faz? Ele vai lá no guichê e diz assim: moça, eu estou com meu filho aqui, que acabou de cair do muro, quebrou a perna, atende ele, põe ele na frente. Aí a mulher vai pegar e vai colocar ele na frente. O salmista está dizendo aqui para você fazer isso, coloca ênfase. Ele está dizendo: considera, Senhor, olha para o que eu estou passando, olha para o que eu estou sentindo, olha para a minha família, Senhor, olha para cá, volta teus olhos para cá, Senhor, atenta, Senhor. Nós precisamos aprender a orar assim, irmãos. Nossa oração tem que abalar os céus, irmãos. Nossa oração tem que expressar o nosso coração, irmãos. Nós temos que colocar em palavras o que está dentro da nossa alma, e Ele está aqui: escuta, abra os ouvidos, esteja alerta, considera a minha oração. Por quê? Porque eu quero ser ouvido. Você já orou assim? Responde. Você não deve só orar a Deus, amém. Você ora depois, você pede: responde a minha oração, Deus. Eu não te pedi, responde a minha oração. Agora, o salmista vai usar mais argumentos na oração. Ele vai convencer Deus de respondê-lo. Ele orou e fez o pedido. Agora ele vai dizer para Deus por que Deus tem que responder ele. Ele vai usar alguns argumentos para tentar convencer Deus, porque Deus tem que respondê-lo. E ele aqui dá 2 motivos. Veja só o verso 3. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Verso 4. Contigo, porém, está o perdão, para que seja temido, ou para que te temam. O salmista aqui, presta atenção, ele suspeita que a condição dele pode ser em razão de algum pecado. Por isso ele vai mencionar no verso 3, no 1 e no 2 é uma oração toda de angústia. No 3 ele envolve o pecado na oração. Se observares a iniquidade, e ele está suspeitando que a condição dele foi causada pelos seus pecados, ou por alguma espécie de pecado. Aqui nós já temos o primeiro ponto que você não pode descartar. Quando nós estamos passando situações terríveis, a maioria das vezes nós só nos vitimizamos e queremos a solução. Muitas vezes nós não paramos para pensar na causa. Talvez a causa da angústia de alguns pode ser o pecado. Pode ser pecados pessoais nossos, que nós não estamos percebendo, assimilando, atentando. E o salmista colocou essa possibilidade. Só que aí, mesmo que seja pecado,
Olha a ousadia, o discernimento desse homem. Ele vai argumentar, ainda assim, eu quero que o Senhor me responda. E ele diz assim, ó, se observares, Senhor, iniquidade de alguém, quem subsistirá? Observar aqui é considerar. Considerar. Ele então dá dois motivos. Primeiro motivo, Senhor, se a condição que eu estou sofrendo e o que me impede de ser ouvido for pecado, então vamos lá, se for para o Senhor considerar o pecado, como o Senhor deve considerar, santo como o Senhor é, justo, não vai sobreviver ninguém, o Senhor vai ter que matar todo mundo na terra. Se for para olhar para o pecado como ele é, e com os olhos santos que o Senhor tem que destruir toda a raça humana, não vai sobrar nenhum, Senhor. É isso que ele vai dizer. Se o Senhor for aplicar a sua justiça completa, o Senhor tem que destruir toda a raça humana. Então o que ele está dizendo aqui? Ó, se observares, se considerar a iniquidade, quem subsistirá? O salmista diz assim, eu sei que o Senhor conhece todos os meus pecados, eu sei que eu posso ter falhado, eu sei que a causa do meu infortúnio possa ser meus pecados, mas eu peço, não considera eles. Porque se o Senhor considerar todos os pecados de todos os homens, não vai sobrar ninguém. Não considera. Isso que ele vai pedir. Não considera. Eu posso orar, eu posso ter esse atrevimento, eu sei que eu sei que eu olho para o meu coração, eu me entristeço, eu sei que eu falhei ontem como marido, eu falhei como uma esposa bíblica, eu sei que eu tenho falhado com o Senhor, eu sei que o meu coração já murmurou, praguejou, cobiçou, eu sei que o Senhor é justo, o Senhor aplicar a sua ira e o seu castigo, mas hoje, nessa situação eu peço, não considera. Não considera. Esse é o primeiro argumento para ele ser ouvido. Não considera. O segundo argumento. Olha que tremendo o segundo argumento. Aí Deus podia falar assim, ó, Mateus. Mas quem falou que existe essa opção de não considerar? Como assim? Como é que eu vou passar por cima da minha justiça? O segundo argumento, no verso 4, contigo porém está o perdão, contigo porém está o perdão. O segundo argumento, por que ele pede isso? Não considera, porque eu sei que existe a opção de não considerar, eu sei que existe a opção do perdão. O salmista sabia disso, ele se fiava no quê? Eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que em ti há ternas misericórdias, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. É por isso que eu digo, não considera, eu sei que existe essa opção. Olha lá, contigo porém está o perdão. Há essa opção em Deus. Deus é misericordioso. O que é ser misericordioso? Não dar a nós o que nós merecemos. O salmista sabia disso. Ele se baseou na misericórdia divina. O Senhor é misericordioso. Ei, atributo que eu gosto é esse aí, viu? Ei, atributo tremendo, a misericórdia. Quantas vezes, Renan, ele já poderia ter te matado, e ele não fez. Quantas vezes eu mereci, mas a misericórdia, ela é grande demais. Eu não merecia estar respirando.
ter mulher, ter filhos, ter saúde, mas a misericórdia dele me poupa. Ele é misericordioso. Então, o segundo argumento, por que ele tem que ser ouvido? Primeiro, se for para considerar de todo mundo, não vai sobrar ninguém. Não considero o meu. Segundo, porque eu sei que há a opção de não considerar a misericórdia. E terceiro argumento, contigo, porém, está o perdão para que te temam, para que sejam temidos. Ele está dizendo assim, olha que tremendo, olha que argumento, está vendo como é que você deve orar? A ideia é assim, por que eu tenho que abençoar você? Por que eu tenho que livrar você? Por que eu tenho que poupar você? O salmista vai dizer, por causa do Senhor mesmo. Por causa do Senhor, porque se o Senhor me perdoar, se o Senhor me livrar, se o Senhor me abençoar, os outros verão o livramento e temerão o seu nome, será um testemunho para o seu nome será glorificado, seu nome será temido, muitos virão à fé, pelo que o Senhor fará a mim. Imagina Deus, estou gostando do argumento, hein? Interessante. Está entendendo? Vamos aprender a orar assim. Assim, vamos argumentar com Deus, gemer diante de Deus e em oração, suplicar e dizer, Deus não considera. Você vai orar assim, a partir de hoje. Porque eu sei que a opção da misericórdia, você vai fazer igual o cego Bartimeu, Jesus passava e ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e os discípulos repreendiam o cego, que gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que a Bíblia falou? Jesus estava passando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, repreenda esse cego. Ele gritava, Jesus, filho de... Jesus parou. Só tem uma coisa que faz Deus parar, a sua oração, a nossa oração. E ele estava pedindo misericórdia. E o terceiro argumento então é, para que te temam. Quem está aqui, entrou essa manhã passando uma aflição? Quem entrou aqui passando uma adversidade? Quem aqui, eu não consigo, se eu tivesse um raio-x e conseguisse olhar no seu coração, se eu tivesse a onisciência e conseguisse ler sua mente, se eu soubesse as lágrimas que você derramou essa semana, se eu soubesse o aperto que você está passando, mas eu não sei, mas o Senhor sabe, e eu pergunto, quais são? O que é que você está passando? Olha que argumento tremendo, Senhor, se o Senhor me livrar dessa angústia, se o Senhor mover na minha vida, se o Senhor fazer um milagre, Deus, os outros verão isso e te temerão e se converterão, seu nome será glorificado. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. E não só isso, o Salmo ele é incrível. Tem um quarto argumento aqui, que você pode usar, para que eu seja preservado do pecado. Porque o perdão de Deus não é uma alforria para eu pecar mais. Senhor, se o Senhor me perdoar, eu vou te temer, vai e não peques mais. Você não vê um relato que a prostituta pecou mais. A prostituta é uma endemoniada, cheia de pecado, mas quando ela recebeu o perdão, Cristo foi temido.
Senhor, para que ao ver sua misericórdia, poupando quem não merecia, livrando quem não é digno, eu seja tomado de tal temor, que isso me leve à santidade, que isso me leve ao constrangimento, a dizer, como Deus pode fazer isso com alguém como eu? E uma vez recebido, como eu posso fazer isso com alguém como Deus? Para que eu mesmo não peque mais. Não é assim quando Deus te dá um livramento, sabe que é suador? Os 45 segundos, já era, você está por dentro, e é merecido, e é justo. Aí vem Deus, nos últimos segundos, para um homem ou mulher como a gente, totalmente digno e justo aquele sofrimento, totalmente merecido, aí Deus vem e livra, estende a mão, você nem acredita. Qual que é a sua reação? Gente do céu, eu não posso pecar, eu não posso trair um Deus desse. Meu Deus do céu, como é que ele faz um negócio desse para mim? Já aconteceu isso com algum de vocês três? 1 milhão de vezes, né? Você fala, essa eu não merecia, Deus. Na verdade, nós não merecia nenhuma, né? Mas aquela nós não merecia de jeito nenhum. Aí ele vem e faz. Para quê? Para que ele seja temido. Agora vamos ver a atitude do salmista depois da oração. Ele acabou de orar. Qual que é a postura sua depois que você entrega a Deus um voto? Qual que é a sua postura depois que você faz uma súplica, depois que você faz uma poça de lágrimas no chão da tua casa? Qual é a postura? Veja só o verso 5 e 6. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. O salmista agora tem uma demonstração de fé. É uma demonstração, olha a atitude. Após fazer oração e usar todos os argumentos, sabe o que ele faz? Ele espera. Ele fica aguardando. Esse é o nosso problema. A gente ora e esquece. A gente ora e fala, é uma loteria, seja o que Deus quiser. Não, após ele orar, ele diz, aguardo o Senhor, minha alma espera. Ele ficou esperando. Ele orou, agora ele está esperando a resposta, esperando a oração ser ouvida, esperando Deus vir. Ele está ali, é como se ele estivesse pedindo socorro e está na porta, olhando, cadê o socorro? Está esperando. É uma demonstração de fé, uma demonstração de confiança. Quando você pede algo a Deus, você deve esperar. Minha alma espera. Você deve esperar. A gente não crê nas orações que faz. Ele criou uma expectativa. Isso é tremendo. E aqui como ele espera? O texto sugere que ele espera de 3 maneiras. Primeiro, ele espera a resposta da oração dele, ele espera a Deus de todo o coração. Veja o verso 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu aguardo de todo o meu coração, eu aguardo com sinceridade, eu confio em Jeová Shalom, Jeová Jireh, eu confio em Jeová Rafá, eu espero de todo o meu coração, igreja. Sabe esse Deus aqui do salmista, que foi escrito provavelmente há 2.600, 700 anos atrás, esse mesmo Deus é o que está aqui hoje na aliança do Calvário, é o mesmíssimo, ele não mudou 1 milímetro. E você deve dizer, minha alma espera, eu me espero com todo o meu ser. Espere com seu coração, de todo o coração. O salmista aponta para a sua sinceridade. Nós está aí com essas caras de jururu, sabe? Estou tentando a sorte. Vamos ver, né? Povinho mirrado, de 2ª categoria.
Que isso, gente? Que isso? O salmista sabia. Olha o que Paulo vai dizer. Olha o que Paulo vai dizer: por cuja causa eu padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Será que oração você pode dizer: Deus, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido. Então ele espera, primeiro, de todo o coração. Segundo, ele espera com fé, veja só. Aguardo o Senhor, minha alma o aguarda, e eu espero na sua palavra. Que é isso? Eu sei que vou ser respondido, eu sei que tu me ouves baseado nas suas promessas, eu aguardo nas suas palavras, nas suas promessas. Irmãos, tem promessas de Deus. Ele fez uma aliança conosco, um pacto, um concerto. Dentro desse pacto há promessas, e ele espera com fé. Ele tem fé. Sou jovem, sou velho e fui jovem, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai citando as promessas, veja quantas promessas. Ele esperava com fé. Quem não espera, nem fé tem. Quem ora por orar, nem fé tem. Ele esperava. Não tem promessas de salvação para a tua família? Tem. Não tem promessas de salvação para o seu cônjuge? Tem. Não tem promessas de salvação para os seus filhos? Tem. Não tem promessas de santificação para o pecado que você está vencendo, lutando? Tem. Não tem promessas de consolo para a sua angústia? Tem. Não tem promessas de provisão financeira? Tem. Não tem promessas de livramento físico? Tem. Tem promessas. E ele está dizendo: não, eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço, a ideia aqui é, eu conheço a aliança. Ele é o Deus da aliança. A palavra Senhor aqui é Yahvé, é o Deus do Sinai, é o Deus da aliança. Eu espero nele, porque eu fiz com ele uma aliança. Eu espero em suas promessas. Espere, igreja, com fé, espere de todo o seu coração. Terceiro, ele espera com ansiedade, oh glória, com expectativa. Olha o verso 6, a minha alma anseia pelo Senhor mais que os guardas pelo romper da manhã. Qual a ideia aqui? Ou era pastores das vigílias da noite, ou sentinelas que guardavam a porta de um palácio. Então o turno do sentinela era mais ou menos ali, vamos colocar 6 da tarde até às 6 da manhã, 12 horas, aquela madrugada toda, escura, gelada, sombria. E quem faz isso, igual o Mauri faz, é você que está aí, cabelinho branco, deve ser você, né? Que eu estou lembrado do cabelo preto, né? Mas o Mauri faz isso. Quando vai entrando na rotina, vai passando 3 da manhã, 4 da manhã, vai dando ansiedade para o turno terminar, para o gelo da madrugada acabar, a escuridão se dissipar e o sol raiar. Então ele voltar para casa, ver a mulher e os filhos. Então dava no guarda, na sentinela, ansiedade, expectativa, anseio para a noite escura passar e chegar o amanhã. Ele esperava em Deus como esse guarda, ele ansiava. Que é isso? É com expectativa. Eu orei, Deus há de me responder. Eu estou ansioso para ver o livramento que Deus vai operar. Estou ansioso para ver o agir, porque eu sei que Ele agirá. É assim que você fica depois que ora? Ansiedade pelo livramento. Espero mais que os guardas pelo romper da manhã. Essa é a nossa atitude quando nós oramos. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que a noite fosse gelada, por mais que a noite fosse escura, por mais que a noite fosse longa, você acha que algum soldado tinha dúvida que o sol ia nascer? Que amanhã o amanhecer ia chegar? Por isso da ansiedade. Ele está falando assim:
Eu estou de vigia que faz tempo. Quantos sóis eu já vi nascer. Quantas manhãs eu já vi brilhar. Quantas alvas eu já vi nascer. Então eu tenho certeza que esse sol que vem nascendo diariamente vai nascer novamente essa manhã, irmão. É com essa expectativa que você espera em Deus. Eu sei que o sol da justiça há de brilhar em minha vida, há de brilhar nessa causa, há de brilhar na minha família. Como ele nunca falhou, ele não falhará dessa vez. Ele não falhará. Então eu termino esse tópico com essa pergunta. O sol deixou de nascer essa manhã, Tatiane? Hein? Acordou escuro, filha? Tá certo. E Deus? Ele vai falhar com você? Também não. Ele não pode falhar. Ele não vai deixar de brilhar a luz da misericórdia. E fim, ele usa o seu exemplo para ensinar e encorajar seus irmãos. Verso 7. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, e nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Primeiro, o que ele ensina aqui? Ele passou pela experiência, ele vai ensinar aos seus irmãos, os israelitas, diante das adversidades. Você está sofrendo, irmão, irmã? Entrou aqui com problemas que desafia a sua capacidade, que a maioria aqui não sabe, não entende. Primeira dica, ele diz: espere Israel no Senhor. Primeiro no Senhor. Espere em Deus. Não há outra saída. Não há outra solução. Não adianta recorrer a outras coisas. Médicos, remédios, empréstimos, dinheiro, pessoas, amigos. Não adianta esperar no Bolsonaro, essa urna eletrônica, se o voto é impresso, isso é tudo bobagem. Na vacina, pare de ficar vendo os jornais. Espere no Senhor. Volta teus olhos para o Senhor. É Ele, o guarda de Israel. Espera nele. O boletim que vem dele, o relatório que vem dele, as últimas notícias dele, o parecer dele, espera nele. O que aquele salmo diz? Não confieis em príncipes que não podem salvar, que não têm fôlego. Nossa confiança está no Senhor. Segundo, por que devemos confiar nele? Porque nele há misericórdia e redenção. O texto diz, misericórdia e redenção. Esses termos, misericórdia e redenção, além de serem aplicados de forma salvífica, eles querem dizer o quê? Espere nele, porque nele há a solução, nele há a saída, nele há a resposta. E como há? Salmo 2 diz que não há um justo que tenha clamado a Deus em toda a história de Israel e não tenha sido salvo, porque nele há resposta. E terceiro, verso 8, é ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. E se o seu caso for como do salmista, pecado, assim como ele perdoou o salmista, ele pode perdoar você. Essa é a ideia. Ele que redime Israel. Ah, pastor, mas o meu problema é pecado. Ok, assim como ele me perdoou, ele pode perdoar você. Amém? Essa é a palavra, meu irmão. Do fundo do abismo, da angústia da alma, do aperto que você está sofrendo, do desespero, clama a Deus, clama a Deus, vai até Deus e vai com esses argumentos. Amém? Vamos fechar os olhos, curvar a cabeça.